Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e homens, aquele que nos concede graça e sabedoria dia após dia, para com as obras de justiça, juntamente com a fé que acompanharão a nossa alma para aquele dia, aquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Por isso estais vigilantes e atentos dia após dia, perseverai, vivei dia após dia como se fosse o último, como se a cada minuto fosse o último momento. Para isto estais sempre em obediência, em conformidade com o Espírito Santo, porque fazendo assim há mais esperança para aqueles que perseveram. Porque bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e perseveram na justiça. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E quando assim nós procedemos, Deus nos conhece através das atitudes e Ele vê que há perseverança em nós, Ele vê que estamos segundo o Espírito Santo, porque se estamos produzindo bons frutos, se estamos fugindo da vanglória, é sinal de que o operar do Espírito Santo está em nós, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqueles que produzem os frutos, como ele nos disse ontem, produzir os frutos dignos de arrependimento. Há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a equidade, a imparcialidade, pelo que mal nenhum temeremos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque Ele é fiel, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que aquele que é abençoado por Ele, ninguém amaldiçoa. Agindo Ele, ninguém impedirá. Em Cristo já somos vencedores, assim como Ele venceu todos os principados, potestades, autoridades que amotinavam e também aqueles que amotinam em vão nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que de geração em geração Ele não precisa mais de tempo para conhecer a índole humana, né? Ele não precisa de mais tempo. A Bíblia diz também que de geração em geração não há novidade. Tudo que se sucede nos dias atuais também se sucedeu nos tempos antigos, no mundo antigo, até mesmo antes do dilúvio, do qual a terra alicerçada pela água, né, houve uma porção de terra seca, esta mesma água da qual houve o dilúvio, e é através desta palavra que é viva e eficaz, que atualmente a Bíblia diz que será com fogo, o fogo que prova a qualidade das obras de cada um, e ninguém passará do seu tribunal. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e a Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. E quando nós perseveramos segundo a sabedoria do alto, aonde o seu princípio é temer a Deus e a Cristo, temos que chegar até Ele crendo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só. E se nós formos atraídos por Deus até Cristo, temos que estar em unidade com o Espírito Santo. Não há divergências, um só propósito, um só coração, uma só mente, um povo, num só propósito. Quando há as divisões, né, porque há divergências, só há dois senhores, há um à vez de servir e o outro odiar.
Apegai-vos ao bem, sujeitais a Deus e a Cristo, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aborrecei o mal a todo momento, o rejeitando, seguindo sempre nas obras de justiça, segundo o amor opera em nós. O amor operando os dons irrevogáveis, do qual a Bíblia diz que, ainda que tivesse o dom, a língua dos homens, dos anjos, sem o dom supremo, piedade como fonte de alegria, jamais como fonte de lucro, sem a piedade nada somos. É como um prato que tine, é como um sino que ecoa, ainda que tivesse a fé de transportar os montes, sem o amor também nada resolve. Ainda que pegue tudo que tem, venda e doe aos pobres, se não for por amor, nada resolve. O dom supremo, ainda os dons de profecia cessarão, tudo cessará, mas o amor é eterno, o amor permanece, o amor é Cristo operando em nós, num coração contrito e arrependido. Deus nos atrai até Cristo, nos enviando o teu Espírito Santo. E temos que perseverar, como Davi um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Quando ele caiu, quando ele transgrediu, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era alguém que contemplou Saul, então, que lhe retirou, Deus lhe retirou o Espírito, e lhe colocou um espírito a atormentar, porque da parte do Senhor, porque ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu formo o ferramenteiro, eu faço absolutamente tudo, eu faço sarar, eu faço adoecer. Ele é aquele que opera o tempo segundo como ele bem quer. Não há um mísero caco que pode contender com o oleiro, e através do Filho do Homem que ele está a julgar, Jesus Cristo, ele tem o cetro de ferro e despedaça todo barro, que ele não pode contender com o seu oleiro, que pode questionar por que fazes assim. Ninguém pode contender com o seu Criador. Ele opera como quer. A Bíblia nos alerta a respeito da ignomínia. A ignomínia é quando o pecador penitente ele permite um embrutecimento do coração. Ele se envolve em muitas imaginações da sua mente e confia naquilo que lhe é próprio. Ele é dogmático, não adianta, não tem diálogo, é aquilo que ele sabe, é o que é o correto. E Deus permite, como uma mente cauterizada, uma mente que não tem um entendimento do alto dos céus, do qual não se consegue desviar do mal pelo entendimento de próprios olhos, e o embrutecimento do coração, a lascívia dos olhos, a concupiscência do coração. Os nossos olhos têm que ser luz para todo o corpo, tem que ser candeia. A purificação, a santificação é do interior para fora, e nós tornamos luz, porque Deus, para ele o que importa é o interior. O exterior ele não vê como os homens vê. Ele sonda o intento da mente e do coração e vê se há perseverança em nós. Quando santificamos, quando purificamos, segundo o lavar da palavra, a boca jorra o que o interior está cheio. Como ele dizia ali aos religiosos, como ele diz até nos tempos atuais: como vós podeis falar coisas boas se o vosso interior está cheio de malignidade.
Ele diz de onde é que brota a saída de todos os males, as vossas brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado, as vossas mentiras, né, palavras destituídas de sabedoria, que nada são lhe acrescentados. Ele mesmo permite o embrutecimento do coração para que colham as suas próprias maledicências. Ele mesmo entrega o coração à incredulidade para que possam colher, né, as suas plantações que foram não segundo o Espírito, mas segundo a carne. E aquele que semeia segundo a carne, semeia para a destruição. Aquele que semeia segundo o Espírito, semeia para a salvação e para a vida eterna, onde ele dirá: vinde benditos do meu Pai, a casa do meu Pai. Ele disse: a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Não se turbe o vosso coração. E assim nós perseveramos semeando segundo o Espírito, que colherá a salvação, a vida eterna, perseverantes no amor, amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Pelo que assim, quando nós perseveramos, há mais esperança para esses que perseveram. A Bíblia diz que um pecador, ainda que ele não é logo castigado pelas multidões dos seus crimes, ele continua, né, por não ser punido. Mas quando chega o tempo, há mais esperança para aqueles que perseveraram nas boas obras do que aquele que seguiu a maledicência. Porque vem o peso, né, sobre as suas próprias atitudes maledicências, tanto os que envolvem nas mentiras, aqueles que seguem nos ocultismos, nas bruxarias, nas feitiçarias, que invocam os espíritos mortos. Isto é pecado, é abominável diante do Senhor. Aqueles que estão nas prostituições, nas orgias, do qual Deus nos ensina sempre. Ele criou macho e fêmea, Adão e Eva. O que passar disso é procedência maligna. Estão reprovados se não se arrependerem e se alcançar a misericórdia do Senhor, que Ele é rico em benignidade, em misericórdia, honra e imortalidade. Tanto os outros que envolvem em mentiras, em fofocas, dissensões, né, tem os vícios também. Deus nos ensinou: domine sobre as plantas, e muitos são dominados pelas próprias plantas. Ora, do que é feito a cachaça, da cana-de-açúcar, né, as cervejas, as bebidas fermentadas, o vinho escarnecedor, o álcool da uva, né, tudo vem das plantas. Os remédios que ficam dependentes também são extraídos das plantas. As drogas, as maconhas, também é das plantas, né, a cocaína de um arbusto. O homem se torna dependente, né, das plantas, e nós temos que dominá-lo. Esses vícios são pecados, são transgressões. O salmista vai dizer: Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Os próprios pensamentos, né, e a avareza, que Jesus também reprova. São muitos os caminhos que levam à perdição. Mas quando nós seguimos o Espírito Santo, Ele é aquele que não permite que a gente venha desviar. Ele nos ensina a viver em retidão. Ele é aquele que nos adverte, nos alerta, né, quando estamos indo ao caminho da perdição. E Ele nos corrige o rumo. Para isso nós temos que ouvi-lo e temos que acatar as suas advertências. Porque aquele que não ouve e permanece no erro, como foi o caso de Davi, pela lascívia dos olhos,
quando ele vê ali Batseba tomando o banho, e aquela lascívia desce para o coração, do qual ele comete um adultério e ainda um homicídio do seu esposo Urias, né, do qual era soldado da sua confiança. Nota-se que houve o embrutecimento do coração e a cegueira, porque quando o profeta Natã vem adverti-lo, ele chega a condenar aquele que praticou tal atrocidade, e ele não reconhece pelo embrutecimento do coração e pela cegueira que o pecado causa. E Natã o exorta francamente, abertamente, então, disse: este alguém é tu, Davi, aonde ele confessa no Salmo 51, pequei, fiz o que é mal diante de ti, contra ti fiz o que é mal, porque a sua consciência o acusou como culpado, como aquele que antes andava segundo o coração de Deus, agora estava com o coração embrutecido. E ele disse: não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E quando perseveramos, segundo a palavra, o lavar da palavra nos santifica, nos purifica e nos adverte a todo tempo para fugir das ciladas mortais, para compartilhar conosco. Ele não divide da honra e da glória, né? Mas ele nos compartilha através do Espírito Santo. E todo aquele que assim o tem, lhe concede honra e glória, né, pelo Espírito de Cristo que persevera em nós. E aquele que é abençoado por ele, ninguém amaldiçoa, né? Ele persevera dia após dia, ele não tropeça, porque os seus caminhos são planos e retos. Ele anda segundo a verdade, segundo os atos de justiça, anda exercendo o direito, anda sem se vangloriar do qual é maligno. Ele não se influencia, se deixa influenciar nem pelos pecadores e nem pelos escarnecedores, porque ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele persevera segundo o alvo que é Cristo, ele persevera como mente de Cristo, do qual a sua sã teologia é a de Cristo. Nós não falamos de nós mesmos, assim como Cristo diz que não falava dele se a doutrina não era dele, era do Pai. Assim a doutrina não é nossa, a doutrina é de Cristo. E se Cristo falou do Pai e nós falamos de Cristo, nós anunciamos aquilo que o Pai agrada, né? Nós anunciamos a verdade, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se for palavras humanas, meramente humanas, são impossíveis de libertar e curar. Mas quando estamos revestidos da sua força e do seu poder, através da palavra que é viva e eficaz, ela é um escudo e broquel. Ainda que venham palavras de maldições, nós não somos afetados por palavras de maldições. Porque ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que nos livra, ele é aquele que nos reveste, né, da sua força e do seu poder, e mal nenhum nos atingirá. Nós usamos a fé como escudo para anular todos os dados inflamáveis do maligno. Não existe maldição para aqueles que estão com o Espírito, que é a própria bênção, que é o primicista, que está ofertando a primícia de Deus todos os dias, que está o louvando e adorando não com o coração distante, mas com o coração com entendimento do qual é desviar do mal, um entendimento do alto. Não se desvia do mal se for com entendimento de próprios olhos, mas quando há revelação, o adversário não toca em nós, e nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, equidade, imparcialidade, para que tudo vá bem, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e rumo a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que é celestial,
Porque muitos são que servem a escrava, né, que servem a, a Jerusalém terrena, né, e estes que assim perseveram segundo a Babilônia estão destituídos da glória de Deus, né, estão rumo à condenação. Porque Jesus disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. E além, aquele que ouve o que Deus disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Outrora éramos filhos bastardos, porque estávamos segundo a escravidão do mundo e fomos libertos em Cristo como filhos por adoção, do qual agora perseveramos e não usamos a liberdade em Cristo para se corromper, né? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos que utilizar o que é lícito para a edificação do corpo, tanto individualmente como a unidade da fé, como membros interligados uns aos outros. Temos que exortar para que todos permaneçam na edificação, né, da igreja santa, pura, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, a noiva que está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. E em mais um dia na perseverança, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.